Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente vai falar um pouquinho hoje dos erros que dificultam as aposentadorias, porque as contribuições recolhidas em carnês, elas entram no cálculo do tempo de contribuição e não no cálculo do valor da aposentadoria. Então, dependendo do código utilizado no pagamento do carnê e do valor pago, o segurado pode não ter direito a certos benefícios, então como o pedágio de 100%, por exemplo. Então, o que o INSS normalmente faz errado nesses casos? O INSS ele pode não ter o registro dessas contribuições no seu sistema. Então, nesse caso, não será considerada como tempo de contribuição e os valores pagos não entrarão no cálculo do valor de aposentadoria. Então, os principais cuidados que se devem ser tomados são os seguintes: você deve ter os carnês e guias com os respectivos comprovantes para comprovar o recolhimento das contribuições. Você tem que preencher corretamente a GPS com o código para recolhimento. Se você quiser que o período integre o tempo de contribuição, é necessário você complementar as contribuições que foram pagas com uma alíquota inferior. Então, se não houver comprovante de contribuição, você pode solicitar ao INSS as microfichas de recolhimento. Essas microfichas são informações guardadas no banco de dados da Previdência que podem ser utilizadas para comprovar algum período do segurado. Então, um erro muito comum são as contribuições em atraso. Simplesmente pagar contribuições do passado não garante melhores benefícios, porque para você pagar em atraso, primeiro, em alguns casos, você vai ter que comprovar o exercício da atividade remunerada. Então, se você não trabalhava na época, não pode pagar em atraso. Você vai precisar comprovar o trabalho e não adianta somente você realizar o recolhimento em atraso. Quando o atraso é maior do que 5 anos ou quando o atraso é menor do que 5, mas você nunca contribuiu para o INSS como contribuinte individual. E também não pode pagar se o atraso é menor que 5 anos e você quer pagar em atraso para período anterior ao primeiro recolhimento em dia na categoria ou cadastro da atividade exercida na Previdência. Então, já vi muitas pessoas que pagaram contribuições em atraso e perderam dinheiro e altas quantias. Então, em alguns casos, você nem precisa pagar nada. Esse é o caso, por exemplo, de uma pessoa física que trabalhou para uma pessoa jurídica após 2003. Porque nesse caso, como a obrigação de recolher era da empresa, você não pode ser prejudicado e obrigado a pagar o INSS em atraso. Primeiro, você precisa saber se você realmente precisa contribuir em atraso. Então, em alguns casos, você nem precisa pagar nada ao INSS para reconhecer um período que você trabalhou como contribuinte individual para pessoas jurídicas, por exemplo. Segundo, você precisa saber se o período pode ser considerado como trabalhado e, se for necessário, você possui provas para comprovar isso? Bom, sem essas coisas não adianta você pagar nada. Terceiro, você precisa analisar o retorno financeiro desse pagamento. Se o aporte em dinheiro agora faz sentido financeiro para você, porque quando a análise financeira do retorno desse dinheiro
é necessário um estudo mais detalhado. Então, ele é chamado de planejamento previdenciário. Então, ele é feito por advogados e contadores. Então, eu indico que você, antes de fazer um pagamento desse, procure um advogado. E caso você tenha interesse nesse serviço, porque além da análise financeira, é preciso muito conhecimento do direito. É fundamental você verificar se o pagamento desses valores vale a pena no seu caso. Porque antes de realizar o pagamento dos valores atrasados, você precisa verificar se há necessidade de comprovação do exercício da atividade remunerada. Se não houve comprovação e o INSS entender que era essencial isso, os valores pagos não serão considerados pela Previdência e você perderá todo o dinheiro contribuído a título de atrasados. Então, alguns documentos possíveis para você comprovar um período que você trabalhou e que não foi considerado pelo INSS. Então, recibo de prestação de serviço pode ser qualquer um, desde que compreenda o período em que o segurado deseja o reconhecimento da atividade. Imposto de renda para comprovar a renda da profissão, inscrição de profissão na prefeitura, ou qualquer outro documento que indique a profissão desenvolvida. Pessoa que trabalha em mais de um lugar ao mesmo tempo, deve-se verificar se os empregos realizados ao mesmo tempo foram registrados na carteira de trabalho e se as empresas contribuíram corretamente. Então, o INSS tende a reconhecer e somar os salários das atividades concomitantes, somente quando o segurado completa os requisitos para cada uma das atividades por ele exercidas. Então, aquele que quer somar os períodos concomitantes e não preencher os requisitos da aposentadoria em cada um deles, provavelmente só vai conseguir a soma pela via judicial. Outro erro muito comum são os períodos especiais por insalubridade. Isso porque a lei permite que a pessoa que trabalhou exposta a ambientes nocivos à saúde ou à segurança possa contar esse tempo diferente. Mas o mais comum é que cada 1 ano de trabalho, o homem contará 4 meses a mais e a mulher 2 meses a mais. Só que a partir da reforma da Previdência, não é mais possível você fazer essa conversão. Então, se você trabalhou com atividades especiais antes da entrada em vigor da reforma, já possui direito adquirido. E aí você terá direito a essa conversão. Então, os agentes insalubres mais comuns que garantem a você uma aposentadoria mais benéfica são ruído, né? Essa exposição de forma habitual e permanente, ela pode garantir a você aposentadoria especial. Agentes químicos, porque as substâncias, composto ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas, vapores, ou seja, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo. Então, exposição a agentes biológicos e vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Além desses, também é possível o reconhecimento como especial das atividades realizadas com exposição à periculosidade, como, por exemplo, vigilante, desde que haja comprovação de que houve a utilização de arma de fogo. Eletricista, devendo ser comprovado por meio de documentos fornecidos pela empresa, a exposição ao fator de risco tensão elétrica acima de 250 volts. Alguns períodos especiais o INSS concede na via administrativa, mas a maioria deles o INSS não aceita e você precisará recorrer à justiça. Uma outra questão é o trabalho exercido como autônomo, que é possível contar esse período no seu tempo de contribuição. Importante verificar se foram feitas as contribuições nesse período e se o INSS computou as mesmas corretamente em seu sistema.
Então, além disso, caso não tenha feito contribuição, deve-se analisar a possibilidade de indenizar o período em que você trabalhou como autônomo. Mesmo pagando a contribuição por GPS e carnê, o INSS pode deixar de averbar esse período por alguma razão, que deverá ser regularizada diretamente na agência ou por meio judicial. Então, precisa verificar se a contribuição ela está sendo feita corretamente e sempre ter documentos que comprovem a atividade exercida no período como autônomo. Então, para evitar futuros problemas, é muito importante você fazer a inscrição ou atualizá-la no INSS, informando seus dados e as atividades exercidas. O INSS e a Receita Federal, eles cruzam informações. Assim, caso o contribuinte tenha uma atividade declarada e não recolhe contribuição, ele pode ser cobrado disso. Ou, caso esse autônomo informe atividade ao INSS que não foi declarada à Receita Federal, ele também terá acesso a essa informação. Então, caso seja MEI, a contribuição ela deverá ser completada se o benefício almejado é a aposentadoria por tempo de contribuição. O artigo 21 da Lei 8212 de 91. Então, se não houver comprovante de contribuição, como GPS, o segurado pode solicitar ao INSS as microfichas de recolhimento. Essas microfichas são informações guardadas no banco de dados da Previdência que podem ser utilizadas para comprovar algum período do segurado. Um outro problema muito comum no INSS são os trabalhos sem registro em carteira, porque existe casos em que a empresa não registra o funcionário corretamente. Então, ou ela deixa de fazer as contribuições previdenciárias devidas, ou assim, o período que não consta na carteira de trabalho, ou que o INSS não localiza a contribuição previdenciária, ele pode deixar de ser computado em seu tempo de contribuição. Mas é seu direito ter esse período na sua aposentadoria. Então, você que está nessa situação não vai precisar pagar contribuições desse período, para que ele seja o quê? Considerado na sua aposentadoria. Você apenas precisará comprovar que trabalhou sem registro. Então, existem vários meios de prova para utilizar esse período. Então, é importante, a ação trabalhista, ela não é suficiente para a comprovação do período previdenciário. É necessário tomar muito cuidado com ela. Dependendo de como foi a ação trabalhista, é melhor nem utilizar ela no processo previdenciário. Ela pode te trazer prejuízo. Então, você tem que sempre guardar os documentos de pagamentos, olerites, recibos, qualquer prova de que comprove o vínculo com a empresa. Testemunhas que trabalharam junto no mesmo período, na mesma empresa, elas também ajudam a comprovar o vínculo. Então, sendo o vínculo reconhecido, não há necessidade de realizar o pagamento das contribuições do período, uma vez que a responsabilidade era da empresa. Então, sempre vai precisar de documentos que indiquem um início de prova material, que poderá ser completada com a prova testemunhal, mas não pode requerer o período apenas com prova testemunhal. Você tem que ter algum documento para comprovar aquilo. Bom, e o período especial rural, antes de 91, os trabalhadores rurais em regime de economia familiar recebem da lei um tratamento de proteção. Então, regime de economia familiar é quando a família trabalha junta para o próprio sustento. Então, os períodos trabalhados na lavoura, há uma dificuldade de comprovação pela falta de provas, então documentais, o que é normal devido à natureza desse trabalho. Então, a lei e a instrução normativa do INSS permitem vários meios de prova, desde o histórico escolar até a prova testemunhal. O tempo trabalhado em zona rural, a partir de 12 anos de idade, já entra na contagem do tempo de contribuição. E muitas pessoas não sabem disso e deixam de ter alguns anos na contagem
que podem ser essenciais para fechar a aposentadoria. Então, desde janeiro de 2018, o período rural ele pode ser usado como carência na aposentadoria por idade. Isso quer dizer que esse período pode te ajudar a conseguir a aposentadoria por idade. Infelizmente, o INSS muitas vezes não reconhece o período rural, alegando que não existe documentos em nome dele ou que ele não era proprietário da terra. Então, o INSS, quando reconhece o tempo rural, ele considera apenas a partir de 14 anos, quando a legislação permite que desde 12 anos de idade. Então, não considerar esse período como carência para aposentadoria por idade pode te dar problemas, mas você sempre vai precisar de documentos que indiquem o início de prova material, que poderá ser completada com a prova testemunhal, mas não pode requerer o período apenas com prova testemunhal. Então, para o INSS, é importante apresentar, no mínimo, 3 testemunhas da mesma idade ou mais velhas, que comprovem o trabalho rural desenvolvido. E é importante que as testemunhas tenham vivenciado o labor rural na localidade em que a sua família morava ou trabalhava. Então, a atividade rural ela deve ser a principal fonte de renda da família na época. E é interessante juntar documentos de todos os anos que trabalhou na lavoura. Então, o período especial rural após 91 é feita a comprovação do período após 91 e, se for considerado como regime de economia familiar, o INSS faz um boleto pedindo que você pague os valores que deveriam ter sido pagos no passado. Então, na justiça, normalmente esse valor é descontado do que você vai receber no final da ação. O tempo de serviço militar, esse tempo de serviço militar também, inclusive o voluntário, ele pode ser acrescido no tempo de contribuição. Então, para você contar esse tempo, você precisará apresentar o certificado de reservista ou a certidão da junta militar. O INSS não tem informação do período de serviço militar sem apresentação de documentos pelo segurado. Então, um outro problema muito comum é o período trabalhado em regime próprio. Existe a possibilidade de usar o período trabalhado em regime próprio na contagem do INSS. É importante ter cautela se você utilizar esse período no INSS. Não poderá usar no regime próprio. Então, por isso, é preciso analisar se vale a pena e também é possível levar o período do INSS para outro regime próprio. Então, para você utilizar, precisará um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, que deve ser solicitado junto ao órgão competente do regime próprio com muita antecedência, porque tem órgão que demora muito para entregar a certidão. Então, o INSS também ele não analisa esse período se não houver o documento de certidão de tempo de contribuição, a CTC. E o tempo afastado por auxílio-doença e invalidez, esse tempo de auxílio-doença, ele pode contar como tempo de contribuição, se recebido entre períodos de atividade. Então, é possível que o INSS não reconheça o período que você recebeu o benefício por incapacidade, seja auxílio, aposentadoria por invalidez, como tempo de contribuição. Então, se houver contribuição imediatamente após o término do período de auxílio-doença, é possível contar esse período para a sua aposentadoria. Não existindo contribuição no mês posterior ao término do auxílio-doença, provavelmente o INSS não reconhecerá o período como tempo de contribuição. Então, muitas vezes, o reconhecimento do período é feito na esfera judicial. E o trabalho fora do país também tem algumas dificuldades para ser reconhecido pelo INSS. Então, deve-se ter documentos comprobatórios de trabalho realizado fora do país. Então, para que esse período seja considerado pelo INSS, deve existir um acordo internacional
entre o Brasil e o país que foi realizado o trabalho. A lista de países que o Brasil tem esse acordo pode ser encontrada no site do INSS. E, por fim, o trabalho na condição de pessoa com deficiência, né? Porque existe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade da pessoa com deficiência, que exige tempo de contribuição menor para que as outras modalidades de aposentadoria. Então, isso depende do grau de deficiência do segurado, se leve, moderado ou grave, que será identificado por perícia realizada junto ao INSS. Então, para você ter direito a esse benefício, o segurado deverá passar por perícia para enquadramento de sua deficiência em leve, moderada ou grave. E é importante apresentar documentação médica no momento da perícia. E o INSS, ele costuma não analisar isso sem o requerimento do segurado. Então, temos muitas pessoas com deficiência que não estão aposentadas de maneira correta. A concessão desse benefício não é automático. Após fazer o requerimento de aposentadoria para a pessoa com deficiência, o INSS agendará uma perícia médica para verificar o grau da sua deficiência, se leve, moderada ou grave. E então essas pessoas, elas precisam tomar muito cuidado na hora de fazer o requerimento, porque se você não fizer esse requerimento de forma correta, se você não pedir a aposentadoria do deficiente físico, eles vão te enquadrar na aposentadoria comum. E tem muito deficiente físico que está aposentado em aposentadoria por tempo de contribuição normal ou entrou no pedágio de 50%. Essas pessoas, elas podem solicitar uma revisão para enquadramento da aposentadoria no período como deficiente. Então, é importante isso, porque aumenta essa aposentadoria. O valor com certeza vai ser maior, porque o tempo de contribuição é menor. Então, precisa ver, claro que antes você tem que fazer o cálculo. Não adianta você chegar e fazer de qualquer jeito e já pedir. Cuidado, faça o cálculo primeiro, veja se vale a pena você fazer esse pedido dessa forma. E aí, se realmente for uma boa, você pode solicitar essa revisão, mas primeiro tem que fazer cálculo para saber se vale a pena ou não. Então, quando a gente fala em aposentadoria, a gente precisa ter muito cuidado, porque o INSS, ele costuma cometer muitos erros e sempre em prejuízo desses segurados. Então, quando a gente fala em aposentadoria, todo cuidado é pouco. Bom, quem puder também pode acompanhar os meus programas pelo YouTube, a gente coloca lá, o canal é Tatiana Ragosta, ou pelo Facebook, Leis do Sucesso. Bom, gente, o programa está terminando, vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.